Essa aqui é a Luna. Ela não consegue ficar parada, gente, muito tempo. Ela já vai, ó. Já vai correndo. Aqui a gente tem o Bob, a Luna, a Belinha, o Pirata e a Nina. Gente, a minha mãe adora plantas, então ela tem umas florzinhas aqui. Ainda estão tão bonitas, mas acho que agora elas devem secar, né? Com o outono, inverno. Gente, eu tenho criado o hábito aos sábados e domingos, feriados, né? Durante a semana é muito corrido, eu já acordo pondo o João para a escola, me preparando, enfim. Claro, medito, oro toda manhã, todos os dias. Tenho feito exercícios físicos de novo, mas eu tenho colocado nos finais de semana a prática de tomar café e aproveitar esse momento para ler poesia. Isso tem me feito muito bem, inclusive num período aí muito difícil em que eu não estava conseguindo ler absolutamente nada, a poesia foi que me resgatou. E essa poesia mais contemporânea, por exemplo, a Rupi Kaur, né, o A Capoeta, enfim, tem tantos outros aí, me fizeram e tem me feito muito bem. Eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês como que funcionam os livros dela. Então, olha, aqui ela começa com um capítulo sobre a mente. E aí ela vai começar a trazer os textos e sempre alguma imagem, algum desenho. E, gente, olha, essa imagem aqui tem sido um pouco... Acho que agora não, porque eu já tô num outro momento. Mas durante um período, essa imagem aqui representava bem meus pensamentos. Vamos ler esse aqui. A depressão é silenciosa. Ela chega quando você menos escuta e de repente se torna a voz que fala mais alto na sua cabeça. Tô tomando meu cafezinho aqui e é bem isso, né, gente? Essa questão da depressão, de como os nossos pensamentos acabam fixando num ponto e nos trazendo cada vez mais para baixo. A gente precisa cuidar muito disso. Terapia é super importante, exercício físico ajuda muito. Para mim, música e literatura, enfim, cada pessoa vai ter aí o seu mecanismo de defesa, né, para se melhorar, mas é muito importante a gente cuidar desses aspectos. Esses dias, gente, eu tô descabelada, desculpa, eu acordei, escovei os dentes, lavei o rosto e vim. Então aqui é vida real total. Esses dias eu tava conversando com uma amiga e eu falei pra ela, amiga, é tão importante você buscar ajuda, fazer terapia. Eu fiz já terapia, gente, tanto com uma linha psicanalítica quanto cognitivo-comportamental, e ambas me ajudaram demais em momentos muito difíceis da minha vida. Olha o helicóptero passando. Gente, aqui tem muito barulho, né? São Paulo sendo São Paulo. Mas enfim, e aí a minha amiga disse assim, ai Daisy, mas é tão esquisito, né? Chegar a um ponto que a gente precise ir ao psicólogo. Gente, não pensem dessa forma. Ir ao psicólogo, se tratar, procurar se entender, aprofundar em emoções, sentimentos, crenças que estão te limitando e que estão te colocando num lugar apertado, não é vergonhoso, bem pelo contrário. É um ato de amor para você mesmo, para você mesma. Então, gente, vamos quebrar aí esse paradigma, porque a nossa saúde mental, sem ela, o que a gente faz, né? E aqui eu tô trazendo o livro aqui da Rupi Kaur na mão. Rupi Kaur, gente, eu não sei como que fala o nome dela. Porque nesse livro especificamente, em todos, tá? Nos 3 livros dela, ela fala bastante sobre isso, mas nesse livro aqui eu acho que ela traz especialmente esse olhar para a depressão, para os pensamentos espiralizados que não saem da cabeça e que nos colocam num lugar apertado, sufocado. Então eu super recomendo esse livro aqui. Gente, eu tô limpando aqui o quintal, né, por causa dos cachorros, tem que limpar todo dia. Mas olha esse céu. E tá um sol tão gostoso. Assim que eu terminar, eu vou tomar um banhinho, trocar de roupa e ler. Eu vou mostrar um pouco pra vocês aonde estão as minhas estantes hoje, os meus livros.
Eu tô com 2 caixas de livros ainda sem abrir, eu preciso comprar uma estante, eu tô pensando bastante nisso e queria a opinião de vocês. Preciso pensar onde eu vou colocar, como que eu vou colocar, enfim. Mas eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como que tá as estantes hoje aqui em casa. Vou continuar mostrando aqui pra vocês. Na parte de frente da casa tá molhado porque eu acabei de lavar, né? Aqui na sacada tem uma série de livros meus ainda, ó. Aqui embalados, minha mãe que embalou, que fez isso pra mim. Puxa, não tenho nem como agradecer. E eu ainda tenho 2 caixas de livros, livros encaixotados, porque eu não tenho onde colocar. E lá na parte de cima da casa tem mais livro, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Então, gente, continuando aí mostrar pra vocês, aqui na parte de cima da casa, a gente tem a parte dali, já vou mostrar. E aí, virando aqui, temos um quarto, né? E, gente, vida de leitor é isso. Não sei se na casa de vocês é assim, mas todos os cômodos vocês vão ver que tem livros, todos. Aqui no quarto do meio, gente, é onde eu acabei montando o lugar aqui para trabalhar. Então, ó, vejam, esse é o espaço. E aí, gente, vocês estão vendo aqui embaixo, olha o tanto de livro que tem aqui. E aqui, gente, saindo no quarto do fundo, tem um móvel aqui, eu não sei exatamente o nome que dá. Gente, olha a Bibi ali. E ele também já tá cheio de livros. Então vocês vejam aí que pra mim tá meio que urgente conseguir, de repente, preparar um cômodo para poder receber meus livros ou comprar uma estante nova. Não, comprar estante tem que comprar de qualquer jeito, né? Pessoal, deixa eu mostrar aqui 2 coisas pra vocês. Desculpa o barulho de fundo, o João tá jogando Fortnite. Mas enfim, eu tenho feito desde o começo do ano uma prática diária da gratidão. Então eu tô usando esse caderninho aqui. Ele traz uma página para cada dia do ano e aí você faz o teu processo de gratidão, de agradecimento. Gente, tem sido muito bacana fazer isso, porque a gente acaba não prestando atenção em pequenas coisas do nosso dia a dia, que sim merecem um olhar mais profundo, mais agradecido. Vou ser bem sincera também, tem dia que eu tenho vontade de colocar assim, entre dentes, gratidão por ter acordado e ponto. Aqueles dias em que a gente não tá muito bem humorado, enfim, tem uma série de coisas que acontecem, acho que isso é normal com todo mundo, mas eu tenho feito diariamente. Tem, acho que 2 dias só que eu furei até agora e eu fico, né, muito orgulhosa de mim mesma por estar conseguindo seguir esse hábito. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês é isso aqui. A cura pelas palavras da Rupi Kaur, eu não sei se é assim que fala o nome dela, né? Já disse pra vocês que não sei pronunciar. Daqui a pouquinho eu vou dar uma olhada de como pronuncia o nome dela e depois eu volto aqui e falo com vocês. Olha, os livros dela são esses aqui. Outros jeitos de usar a boca. O que o sol faz com as flores, que, gente, esse livro me ajudou tanto que vocês não têm ideia. E Meu Corpo, Minha Alma, que eu mostrei aqui no começo do vlog. Então, qual é a proposta desse livro? Ela fala um pouquinho sobre o que é poesia, sobre o processo dela de escrita, o que é ser criativo e quem pode ser criativo, que obviamente somos todos nós. E ela vai explicando aqui um pouquinho do estilo dela, dizendo que cada pessoa tem o seu. E aí a gente começa com o primeiro capítulo, que é Feridas. Aí ela fala aqui um pouquinho sobre isso. E ela começa a trazer aqui a primeira parte, que é para falar sobre o trauma. Então, gente, quando eu comecei a fazer os exercícios, eu vou dizer para vocês que eu fiquei assim, não vai sair nada, eu vou ter muita dificuldade.
eu não tinha ideia do tanto que ia jorrar de coisas de dentro de mim, assim, sabe? Olha, para vocês terem uma ideia aí, tem muita coisa, muita coisa mesmo. Eu ainda tô fazendo, claro, né? Eu tô aqui na página 41, mas eu já deixo a minha indicação. E, gente, na minha percepção até agora, é isso mesmo. É como as palavras podem nos ajudar a olhar numa outra perspectiva as nossas feridas e ajudar a curá-las, ou pelo menos tentar dar uma narrativa diferente que não seja tão dolorosa, ou que exponha essa dor para que a gente possa pôr para fora e não ficar segurando isso internamente. Então, deixo super a minha recomendação aqui. Pessoal, hoje é sábado, 1h30 da tarde, e vocês vão ouvir um pouquinho de barulho de fundo. Eu moro na avenida, a gente não tem como cortar esse barulho, infelizmente. Às vezes eu sinto que eu fico super animada, né? Acho que vocês aí também, pelo feriado. Mas o tempo passa tão rápido que quando a gente vê, não deu pra fazer metade do que a gente queria. Ontem eu acordei um pouco mais tarde, eu acordei, já era mais de 10 horas da manhã, mas hoje eu acordei super cedo e já fiz bastante coisa, mas ainda não comecei a ler. Eu até saí para comprar roupa de inverno para mim e pro João e, meu Deus, gente, como tá tudo super caro, né? Não sei se vocês também têm essa impressão, mas a minha impressão aqui é que tá tudo absurdamente caro. Mas enfim, então eu saí, comprei roupa, acabei comprando comida, veio uma pessoa aqui que me ajuda a limpar a casa, passar roupa, enfim. Então agora que eu tô sentando aqui um pouco mais calma para olhar os livros novamente. Ontem à noite, antes de dormir, eu comecei a ler esse livro aqui, ó, que já apareceu inclusive no vídeo de book haul, que é Codependência Nunca Mais. Pare de controlar os outros e cuide de você mesmo, da Mallory Beatty. E, gente, quando eu comecei a ler esse livro, eu falei, puxa, claro, né? Ele fala de um tema importantíssimo, mas eu imaginava outra coisa. E aí eu li o prefácio e a introdução e eu fiquei assim, gente, de boca aberta. É um livro muito forte, muito forte. E eu já me senti desconfortável na introdução, no prefácio e na introdução. Eu vou ler alguns trechos aqui para vocês. Na página 21, ela diz assim: a maioria dos codependentes era obcecada por outras pessoas. Com grande precisão e detalhes, podiam recitar longas listas dos comportamentos dos viciados. Quando ela fala viciado, gente, aqui ela vai dar uma ênfase principalmente por causa do trabalho dela, a alcoólicos e viciados químicos, mas ela também fala que a compulsão alimentar, compulsão de manter tudo em casa e não jogar nada fora, compulsão de comprar demais. Então, ela traz aqui viciado alcoólico e químico, mas depois ela expande esse leque um pouco mais. Então, todas as pessoas que, de uma certa forma, orientam a sua energia interna para algum tipo de compulsão. Então, ela diz aqui, né, que essas pessoas, né, os codependentes, sabiam exatamente, eles tinham uma longa lista do que os viciados pensavam, sentiam, faziam e diziam. E o que não pensavam, não sentiam, não faziam e não diziam. Os codependentes sabiam que os alcoólicos ou os viciados em outras drogas deviam e não deviam fazer. Especulavam longamente sobre as razões que os levavam a fazer ou não aquelas coisas. Mas esses mesmos codependentes que compreendiam tão bem os outros não conseguiam enxergar a si mesmos. Não sabiam o que sentiam, não tinham certeza do que pensavam e não sabiam o que poderiam fazer para resolver os próprios problemas, se é que tinham problemas não relacionados aos seus alcoólicos. Formavam um grupo formidável aqueles codependentes. Sofriam, reclamavam e tentavam controlar tudo e todos, menos eles mesmos. Nossa, gente, assim, eu já sabia que era um livro forte, mas não imaginava que era tanto. Lá na página 28, ela deixa claro para quem é esse livro. Este livro é sobre isso, aprender a parar a dor e assumir o controle de sua vida. O que basicamente ela disse aqui na introdução e no prefácio é o seguinte:
Às vezes você tá num casamento, ou você tem pais assim, ou você tem filhos assim, enfim, né? Então a codependência ela vai se dar através de um relacionamento, seja ele amoroso, paternal, filial, enfim. E que quando você tá lidando, você tá num relacionamento com uma pessoa que é viciada, que ela tem algum tipo de compulsão por álcool, por químicos, por compras, enfim, né? Ela vai dizer que você passa a direcionar toda a sua energia para salvar essa pessoa, para tirar essa pessoa da compulsão. E você acaba perdendo a mão, entende? Passa a olhar tanto o problema do outro e muitas vezes se revoltar porque o outro não presta atenção no que você está dizendo. Na sua cabeça parece que seria tão simples sair daquele vício. E quando você vê que isso não acontece ou não surte efeito no outro como você imaginava, você passa a se revoltar com isso, aí tem uma série de coisas. E que isso vai tornando a pessoa amarga. E ela tem todo um turbilhão de coisas acontecendo dentro dela que ficam submersos, porque ela está muito orientada para salvar o outro e não consegue perceber a si mesmo. E que para quem vê de fora, essas pessoas codependentes são um tanto irritantes, porque são aquelas pessoas que parece que tem a receita salvadora para o outro. E obviamente, gente, que se você for parar para ver um codependente, ele faz isso de forma muito inconsciente, ele não se dá conta de que ele está fazendo isso. Mas quem vê de fora percebe, né? E aí essas pessoas às vezes acabam sendo evitadas porque são muito controladoras e tudo mais. E, gente, o que me chocou tanto? Porque eu já tinha uma ideia, até por um histórico familiar e do meu casamento e tudo mais, de que sim, eu era uma codependente. E lendo já o prefácio e a introdução, eu me vi em muitos casos, mas eu me vi assim de uma forma chocante, porque sim, eu sou controladora. E sim, eu sempre tenho uma tendência a minimizar o que eu estou sentindo, porque eu acho que o que eu sinto, o que eu passo é muito pouco frente ao sofrimento do outro, ao problema do outro. E às vezes as pessoas vêm conversar comigo, eu já estou dando solução. Então eu consegui me enxergar, mas puxa, gente, foi muito desconfortante. Eu quero ler muito esse livro e trazer a resenha aqui para o canal. Como eu disse, provavelmente vai ser uma discussão muito rica, mas não muito gostosa, mas eu acho que é necessária. Então, esse livro aqui, bom, ele é um livro que provavelmente eu não vou terminar por agora, mais de 300 páginas, mas assim que eu terminar de ler, eu trago a resenha aqui. E hoje eu quero começar, porque eu ainda não comecei, o Barba Ensopada de Sangue. Oi pessoal, olha eu aqui, eu passei um chazinho, eu ia fazer um café, mas agora, se eu não me engano, ó, já passou das 5h15 da tarde. Eu não sei vocês, mas eu, até 2 anos atrás, eu não tomava absolutamente nada de café. E aí depois comecei a tomar café e gosto, sabe, de manhã principalmente, mas quando dá esses horários assim, 5, 6 horas da tarde, às vezes me dá vontade de tomar café. Mas se eu tomo, eu tenho muita dificuldade de dormir à noite. Então, pessoal, passei meu chazinho aqui, um chazinho de camomila. Tá super quentinho. Fiz também um pãozinho de queijo pra gente poder conversar. Vamos lá. Eu já li quase 100 páginas do Barba Ensopada de Sangue, do Daniel Galera. Eu comecei por volta das 3 horas da tarde, agora são 5 e pouca, então
Em basicamente 2 horas e pouquinho, eu li 100 páginas, aproximadamente 100 páginas. Então, ele é um livro bastante fluido, tá? É um livro que a gente consegue avançar, ele tem um ritmo bacana. Do que se trata, gente? A gente tem aqui um personagem principal que a gente não conhece o nome dele e ele mora em Porto Alegre. Então, a gente tá falando de um romance que passa na região sul do Brasil. E a gente inicia o livro acompanhando o nosso protagonista numa visita ao pai. E esse pai vai contar uma história do avô, vai dizer que eles são bastante parecidos no aspecto físico, ambos muito atléticos, na força física, enfim, mas com vidas obviamente muito diferentes. O nosso protagonista é professor de educação física. Naquele momento ele está preparando um médico para o triatlo e ele até diz, né, eu ganho um dinheiro bacana, mas o cara é muito chato, enfim. E ele tá ali conversando com o pai e o pai diz para ele que ele é parecido com o avô e isso suscita uma série de memórias e a gente acompanha bem isso, o pai resgatando coisas. Porque faz muito tempo, ele tá falando da década de 60 e ele puxa bastante pela memória, coisas que ele lembra, que ele não lembra, mas o fato é que esse avô morreu, ele sai de Porto Alegre e vai para Santa Catarina, para Garopaba, e ele é morto ali de uma forma muito misteriosa. O que a polícia conta pro pai do nosso protagonista, e ele acaba meio que engolindo, não é exatamente no que ele acredita, e é isso que ele tá contando pro filho. Esse filho, que é o nosso protagonista, que a gente não sabe o nome, é o filho mais novo. Ele tá brigado com o irmão mais velho e o pai diz pra ele, se eu fosse você, eu não perdoava teu irmão. A gente não sabe, até onde eu tô lendo, o que aconteceu. Enfim, só que esse pai pede pro filho uma coisa, gente, muito absurda. Esse pai tá com um pouco mais de 60 anos. Ele já foi um escritor prolífico no passado, então ele tinha ali uma empresa na qual ele criava slogans para produtos e ele escrevia e ele tem premiações, enfim. Mas meio que a vida dele, né, deu uma desandada num dado momento. Ele já tá divorciado da mãe do nosso protagonista, ele teve algumas mulheres, mas nenhuma que efetivamente ficou, que ele fez esforço para que ficasse. E ele tá num momento da vida, né, em que ele diz, olha, eu não tenho vontade de tomar Viagra para ter relação sexual, a minha vida é muito vazia, eu não tenho vontade de trabalhar, eu não tenho vontade de nada e eu vou me suicidar. Até porque assim que o nosso protagonista chega na casa do pai, ele percebe já de cara um revólver na mesinha. E ele já inicia a conversa perguntando pro pai o que aquela arma tá fazendo ali. E depois de um certo bate-papo, quando o pai resolve explicar por que aquela arma tá ali, ele pede pro filho apoiá-lo com a questão do suicídio. E aí a gente começa a acompanhar esse filho tentando tirar essa ideia da cabeça do pai. E o pai tem uma cachorra já bastante antiga, eles estão juntos há aproximadamente 15 anos, e a preocupação do pai é com a cachorrinha, quer dizer, eu vou me suicidar, e o que vai acontecer com a cachorrinha? Cuida dela pra mim, e o filho dizendo que isso é um absurdo, que ele não acredita que esse pai, primeiro, contou isso pra ele e ainda tá pedindo apoio. Então a gente acompanha esse diálogo um tanto absurdo. E aí, gente, óbvio, eu não vou dar spoiler pra vocês do que acontece. Mas depois de um certo tempo, esse protagonista, ele vai pra Garopaba. E me parece, ainda tô muito no início, ele acabou de chegar em Garopaba, tá procurando ali um lugar pra ficar. Me parece que ele vai em busca da história desse avô. Então, aqui que eu parei, tá? Pra vocês terem uma ideia. É um livro um tanto desconfortável, gente. Isso eu não imaginava, porque eu não sabia absolutamente nada do livro. É um livro bem escrito. Dizer pra vocês que nas 100 primeiras páginas esse livro já ganhou meu coração estaria mentindo. Mas ele tá interessante, sabe? Ele tá interessante sim. Mas é muito desconfortável a gente acompanhar a história de uma pessoa que a gente não sabe o nome. E um tanto desconfortável a construção do texto para que esse nome não apareça, né? Para que esse personagem não seja nomeado. Outro ponto é, ele tem uma questão de memória. Ele não consegue fixar o rosto das pessoas. Então ele te olha
e daqui, sei lá, vamos imaginar 10, 15 minutos ele já esqueceu o teu rosto. Então ele fixa pequenos detalhes das pessoas para não perdê-las de vista. O tipo de cabelo, a estatura, o porte, enfim. Então, gente, é isso que eu tenho para dizer para vocês até agora. Tá sendo uma experiência bacana, interessante, um tanto desconfortável, e eu imagino que foi algo que o autor realmente quis fazer. Mas se eu dissesse para vocês que é um livro que super me ganhou nas 100 primeiras páginas, ainda não. Hein, gente, agora o livro me pegou. Ele acabou perguntando para algumas pessoas na praia ali em Garopaba se lembravam do avô dele, o Gaudério, e a coisa ficou meio estranha. As pessoas fingiram ali, alguns pescadores que não conheciam, que não sabiam, mas iam saindo já meio que às pressas, sabe? E agora ele se encontrou com um barbeiro, um senhor, e esse senhor lembra do avô dele, mas disse para ele o seguinte: não sai por aí perguntando do teu avô, não se sai por aí perguntando dessas coisas. Ainda tem gente que lembra, e você lembra muito o seu avô, a feição é parecida. Muita gente já deve ter percebido. E aí a coisa fica meio no ar, assim. Então o livro já começou a me interessar. Oi, gente. Eu vim aqui pra fora, no quarto do fundo aqui em cima tem um espaço, se a gente pula a janela. E eu gosto sempre de sentar aqui pra ler, porque bate sol. Então passei protetor solar e vim pra cá. Eu cheguei na parte do livro em que eu descobri o que o irmão do nosso personagem principal fez, o que aconteceu entre eles, porque lembram que lá no começo o pai dele diz: se eu fosse você eu não perdoava teu irmão? E aí a gente fica com essa coisa meio em suspenso, a gente não sabe o que aconteceu, e agora eu descobri. E assim, eu acho que eu também não perdoaria. Me digam vocês que já leram o livro, né? O que vocês acharam dessa passagem. O livro está cada vez mais interessante, está sendo uma descoberta bem bacana, uma surpresa bem bacana, porque, como eu disse para vocês, eu comprei esse livro e comecei a ler esse livro sem muitas expectativas, e demorou um pouquinho para me pegar. Até as 100 primeiras páginas não estava tão aquecida a leitura para mim, e agora está cada vez mais interessante. Bom dia, pessoal, hoje é domingo e eu tô aqui lendo o Barba Ensopada de Sangue, e o nosso personagem principal, que a gente não sabe mesmo o nome dele, encontra duas figuras muito improváveis, né? E um deles chama Bonobo, ele tem uma pousadinha ali na praia e eles vão encher a cara, vão sair para uma festa meio nada a ver, e eles vão virar a noite juntos. E o que é bacana é a conversa que eles têm quando o dia tá para amanhecer. Ainda um pouco bêbados, mas eles têm uma conversa bem bacana. O Bonobo, ele segue uma linha budista e ele conta como que o budismo entrou na vida dele, é algo muito interessante de se acompanhar. E conforme eles vão conversando e filosofando sobre a vida e decidindo o impacto das decisões que a gente tem na nossa vida e na vida dos outros, o que poderia dizer se essa decisão foi boa ou ruim, enfim, eu fiquei pensando assim, puxa, aonde a gente encontra bonobos na nossa vida? Porque são essas pessoas que, embora discordem da gente, estão abertas a conversar sem agredir, sem achar que são donas da verdade. Estão de coração aberto para ouvir o outro e para expor a sua ideia, o seu ponto de vista, de uma forma muito tranquila, muito natural. E eu fico pensando que talvez quando eu era adolescente, na minha fase jovem adulta, eu dei muita sorte de encontrar algumas pessoas assim. Mas que hoje em dia, com quase 40 anos, não tá fácil. Não sei se eu mudei ou se as pessoas mudaram, ou se a gente vai ficando adulto e vai ficando tão sério e com tantas responsabilidades que a gente se torna muito materialista no sentido de objetivo, racional, de cuidar só das coisas materiais e objetivas da vida, trabalhar, pagar conta, pôr filho para a escola, limpar a casa, fazer o que tem que fazer. E a gente vai deixando esse nosso espaço mais sensível, mais imaterial de lado, sabe? Então tá sendo uma parte aqui bem gostosa de ser lida. Gente, então agora eu finalizo aqui o vlog Barba Ensopada de Sangue, do Daniel Galera.
eu não consegui terminar o livro no feriado passado. Hoje é domingo, amanhã é dia 1º de maio, então assim, eu comecei a ler no feriado passado, não consegui terminar. Ao longo da semana foi super corrido, muito trabalho, mas enfim, ontem, sábado, eu saí, quando eu cheguei em casa tinha por volta de umas 140 páginas para ler, e eu li bastante, terminei ontem, e posso deixar aqui para vocês a minha super recomendação, porque eu gostei demais desse livro. Aquilo que eu disse para vocês, né? No começo a gente entende que tem esse personagem, que efetivamente até o final a gente não sabe o nome, que numa conversa com o pai fica sabendo um pouquinho do seu avô, que saiu de Porto Alegre, foi para Garopaba, em Santa Catarina, e fica aquele negócio da morte desse avô meio mal contada, e esse neto vai atrás dessa história. Mas, gente, isso, na minha percepção, tá? É a pontinha do iceberg desse livro. Porque esse livro trata de tantas outras coisas que, sim, ele vai até encontrar esse avô, tá? Lá em Garopaba, mas não é essa a maior essência do livro. Para mim, na minha percepção, é um livro que trata muito mais de uma pessoa na busca de se encontrar, de se entender e de trazer sentido para a vida. Inclusive, ele vai conhecer ali em Santa Catarina, em Garopaba, alguns colegas, né, alguns amigos, que são budistas. E eles têm muitas trocas filosóficas entre uma cerveja e outra, entre um jogo e outro ali de baralho. Eles acabam tendo muitas trocas filosóficas e que a gente acompanha e que é riquíssimo para você concordar ou discordar, mas de forma geral são pessoas comuns, e isso me encanta muito porque são pessoas que a gente poderia encontrar no nosso dia a dia em busca de coisas que efetivamente nos angustiam, como o sentido da vida, a razão dos relacionamentos, por que um relacionamento dá certo, outro não, quando você é trocado por outra pessoa, o que isso causa na tua vida, como as pessoas processam diferentemente esse tipo de situação. Então tem pessoas que perdoam, tem pessoas que não perdoam, tem pessoas que acham que o perdão ou o esquecer, o seguir adiante é a resposta, outras ficam remoendo. Então, como cada um processa as suas emoções, como que isso impacta nas suas vidas e como todos nós, independentemente de filosofia de vida, de credo, de religião, como a gente está numa constante busca de sentido para o que é a vida. Então é muito disso que a gente vai encontrar aqui, uma série de desventuras, muito gostoso de seguir, e eu fiquei com vontade de ler outros livros do Daniel Galera. Então, gente, fica aqui a minha super indicação. O final não é um final que eu gostaria né? Enfim, querendo meter o dedo ali na escolha do autor. Mas, enfim, é um final que faz muito sentido também se a gente vem acompanhando toda a história desse personagem. Então fica a minha super indicação, eu gostei bastante. Gente, espero que vocês também tenham gostado do vlog. Desculpa, eu tô tão empolgada por esse retorno, gostando tanto de falar com vocês, de trocar. Eu tenho tanta coisa para compartilhar que eu acho que o vlog acabou sendo um pouco extenso e um tanto prolixo. Eu mostrei um monte de coisa. Mostrei a casa, mostrei os cachorros, mostrei os livros, como eles estão. Mas enfim, para quem tem um pouco mais aí de paciência de assistir, espero que vocês tenham gostado. Fica aqui a minha gratidão por terem me acompanhado até aqui. Ótimo tudo para vocês e a gente vai se encontrando em outros vídeos por aqui. Não esquece de se inscrever, deixar o like e compartilhar com outras pessoas dizendo que o Literanálise voltou.